Lucas, capítulo de número 19, e o versículo que vamos ler é o versículo de número 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então o Senhor Jesus, ele deixava bem claro neste momento, nesta ocasião, que também a salvação que só ele pode conceder, só ele pode dar, estava entrando dentro daquela casa, porque também aquele a quem o Senhor Jesus havia escolhido para estar na sua casa, também era filho de Abraão, ou portanto, tinha também direito à promessa. E Jesus, ele está dizendo isso para mostrar para nós que a salvação, ela vai depender da ação de cada um de nós em poder receber e colocar Jesus a estar dentro do nosso lado e da nossa casa, e principalmente a nossa casa espiritual. Nós vamos aprender muito com Zaqueu, nós vamos aprender muito com essa passagem hoje, a qual o Senhor, nesses dias em que nós estamos hoje atravessando, tem um propósito muito grande. E esta passagem nos remete, nos leva a este encontro, a este momento de ensinamento. E eu quero que você que está comigo hoje nesta live, que tem compartilhado, que está fazendo com que a palavra de paz, ela seja levada a milhares de pessoas. Eu estou muito feliz que nós estamos chegando e alcançando um número muito grande de pessoas. Estamos tendo um resultado positivo, que é difundir o Evangelho, espalhar a palavra de Deus aos quatro cantos, e você tem sido um instrumento valioso, você tem sido um instrumento muito importante neste momento em que nós, não só nós aqui da live, mas todo mundo, toda a humanidade tem atravessado nesses dias. E eu creio que através das palavras que Deus tem usado, os seus servos, as suas servas, tem edificado muitos corações e tem preparado um povo para um novo tempo, um novo momento, onde vamos buscar o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade. Quero que você leia comigo novamente para começarmos então este ensinamento. Está escrito assim: e disse-lhes Jesus, hoje. Repare que o tempo a qual o Senhor se refere é o tempo de hoje. Ele não disse, e a salvação, e agora. Ele está dizendo hoje, porque ele queria deixar registrado o momento presente, o momento do agora, o momento exato em que a pessoa estivesse lendo a palavra dele. Era como ele estivesse proferindo ou profetizando a mesma grande virtude para qualquer pessoa que estivesse acompanhando esta palavra. Então ele disse, hoje veio a salvação a esta casa. Hoje esta palavra de salvação está chegando na tua casa, está indo até o teu lar. Esta palavra de paz e de salvação está indo ao teu encontro, porque ele está dizendo, pois também este, você meu amado, você minha querida, é também filho, filha de Abraão. Você crê nesta palavra? Toma posse? Não deixe eu orar para que possamos então iniciar esse grande estudo diante do Senhor. Senhor meu Deus e soberano Pai, em nome do teu Filho amado, eu lhe peço que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento, que mais uma vez possamos meditar na tua palavra e que através do teu Espírito Santo o Senhor venha usar a boca do pregador, os lábios do mensageiro, leve a palavra rema, a palavra revelada a cada pessoa, a cada um dos ouvintes, a todos que estão nos acompanhando, seja agora neste exato momento, ou os que posteriormente estarão assistindo, ouvindo esta palavra, que ela produza o resultado para o qual o propósito do Senhor está enviando, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Jesus, ele era muito especial. Na verdade, Jesus, ele tinha consigo coisas que nenhum outro homem da época possuía. Jesus, ele tinha carisma. Jesus, ele tinha um cuidado muito especial para com aqueles a quem se achegava a Jesus, aqueles que o buscavam, o procuravam, e principalmente com os que estavam em extrema necessidade. Todas as pessoas que passavam por grandes momentos, fossem esses momentos de uma enfermidade, ou de uma grande dor, ou de uma possessão, pessoas que estavam endemoniadas, ou pessoas aflitas
por conta de familiares, parentes, ou até mesmo pessoas por quem clamavam e determinavam buscar pela sua cura, por alguma resposta da parte do Senhor, Jesus sempre recebeu a todos. Ele tinha algo consigo. Ele mesmo chegou a declarar isso: nenhum a quem o Pai me enviar lançarei fora. Então Jesus, ele tinha um critério: todos serão bem-vindos. Jesus não recusou os que eram principais da sinagoga, como Jairo. Jesus nunca desprezou os que eram religiosos ou aqueles que tinham muito dinheiro, os que eram bem-sucedidos da época. Jesus até fazia questão de atender cada um segundo a sua necessidade, como Jesus ele fez quando na ocasião Nicodemos o procurou, sendo ele tão importante. Jesus faz um discurso em particular para este homem que vai mudar a história da vida dele. Então o Senhor Jesus, ele tinha uma qualidade que todos nós que somos servos do Senhor precisamos possuir. Nós temos que ser pessoas que atendam a qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa que busque a palavra, que queira ter um ensinamento para viver a salvação, nós temos que receber. Não pode haver acepção de pessoas. Nós temos que ter uma visão de reino, uma visão de ganhar e ganhar almas. Pessoas que tenham realmente o intuito de colocar em prática o maior de todos os sentimentos que um cristão deve possuir, que é o amor às almas. E Jesus, nesta passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19, ele vai nos ensinar que a alma, ela tem um valor muito acima do que muitas pessoas imaginam. Porque na casa de Zaqueu, Jesus ele vai mostrar que a salvação, ela foi colocada em favor de todos, em favor de qualquer pessoa que se coloca a receber Jesus. Mas vamos aprender. Vamos lá no versículo de número 1. Veja comigo que ensina a palavra do Senhor. Está escrito assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eu já te ensinei que Jericó significa batalha, luta, guerra. Então, quando Jesus ele entra em Jericó, Jesus já sabia que ele iria enfrentar uma grande batalha. Não uma batalha física, não uma batalha, vamos dizer, simples, mas uma grande batalha espiritual, porque ele iria ter que confrontar ensinamentos que já estavam cauterizados no coração de muitas pessoas. Jesus estava disposto a mudar. Ele queria naquele dia realmente fazer com que as pessoas começassem a enxergar de uma forma diferenciada, de uma maneira muito contrária a que eles estavam habituados. E veja o que Jesus nos ensina. Versículo de número 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era este um chefe dos publicanos e era rico. Então Jesus, ele vai escolher, em meio àquela multidão, um homem que trazia consigo estigmas. Ele era chefe dos publicanos, uma classe de pessoas não muito bem aceitas pela grande maioria daquela multidão que andava e acompanhava Jesus. E além disso, ele era um homem muito rico, bem-sucedido, que fazia parte também de uma grande parte que não aceitava Jesus, que não tinha, vamos dizer, a disposição de caminhar com o Senhor, por conta da riqueza. Como eu te ensinei alguns dias atrás, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus, ele sabia que a riqueza para muitas pessoas os colocava, afastava essas pessoas do plano de salvação. E Jesus escolhe hoje alguém que tinha duas esferas completamente opostas a qualquer pessoa que buscava naquele tempo a salvação em Jesus. Ele vai buscar um homem que estava relacionado diretamente à cúpula mais bem-sucedida da época. E ele vai nos ensinar algo ainda maior. Preste atenção no versículo de número 3. Diz assim:
e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Vamos lá, vamos começar a entender. Quando Jesus entra em Jericó, que é para nós um significado de uma batalha, de uma luta, a luta, ela não vai vir da parte de Jesus. A luta, ela será realmente travada por Zaqueu, porque ele tinha status, ele possuía uma posição elevada, ele tinha condições financeiras, mas no que dizia agora físico, Zaqueu, ele era um dos menores que estavam ali naquele lugar. E ele queria muito ver Jesus. Ele queria ver o Senhor. Repare que um ponto muito importante, a posição de Zaqueu, o dinheiro que ele tinha, não o elevou ao ponto de enxergar ao Senhor. Até muito pelo contrário, nós vemos que quanto mais a pessoa ela se torna bem-sucedida, quanto mais a pessoa ela possui recursos e ela não conhecendo ao Senhor, isso vai a afastar, vai fazer ela se colocar a estar mais distante do Senhor. Zaqueu está ensinando isso, que infelizmente tudo que ele possuía o fazia ser ainda mais distante. Ele não conseguia ver, ele era muito pequeno, ou seja, o que ele possuía não fez estar em uma posição favorável. Quando o Senhor Jesus chegou, ele se tornou menor, ele era um dos poucos que não conseguia enxergar o Senhor devido à multidão, devido ao grande número de pessoas. Então repare que por mais que Zaqueu fosse uma pessoa bem-sucedida na sua vida, isso não o favoreceu em estar diante do Senhor. Ou seja, uma busca para ver Jesus não está ligada diretamente nem indiretamente à nossa posição social, mas em outros pontos. Veja o que Zaqueu então vai fazer. Preste atenção, versículo de número 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Entenda aqui o que Zaqueu teve que fazer. Ele teve que correr, passar adiante. Ele teve que se antecipar. Ele começou a enxergar de uma forma diferenciada. Ele começou a querer agora se antecipar, chegar primeiro, antes que a multidão passasse. Por quê? Ele precisava escolher um lugar. Ele tinha que ter um acesso privilegiado, para ele ver Jesus. O que Zaqueu quer? Ele quer ver Jesus. Ele só quer enxergar Jesus. Ele só quer ter uma experiência em ver aquele que todo mundo fala, que todo mundo está dizendo. A curiosidade em querer conhecer Jesus está no coração de muitos, mas a determinação de se colocar a buscar e conhecer a Jesus, simplesmente são poucos que fazem. E Zaqueu, ele vai nos mostrar que a questão de querer ver Jesus, ela tem que ser algo realmente convicto. Porque quando ele percebe que o único acesso que ele teria para enxergar Jesus em meio àquela multidão seria subindo numa figueira brava, ou seja, uma figueira cheia de espinhos, isso não paralisa, isso não vai limitar Zaqueu de querer ver Jesus, mostrando para nós que uma vida de intimidade com Deus não é fácil. A figueira brava vai nos mostrar que há espinhos no nosso caminho com Deus, a nossa caminhada com o Senhor. Não vai ser fácil. Eu gosto muito de deixar registrado nas minhas mensagens, principalmente nas mensagens que antecedem o batismo, que mostra para a pessoa como ela deve se portar como um servo, uma serva do Senhor, que a caminhada com Cristo não é fácil, que a caminhada com o Senhor não é um mar de rosas. Muito pelo contrário, volto a dizer, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus ou buscamos ao Senhor, vamos passar por muitos vendavais, vai acontecer muitos temporais na nossa caminhada. A caminhada com Cristo, a caminhada com o Senhor Jesus, é uma caminhada que vai requerer de nós esforço. Zaqueu, ele vai ter que se esforçar. Zaqueu vai ter que subir em uma figueira brava. Ele vai ter que subir em uma
figueira que apresentava a dificuldade da caminhada com Deus, da caminhada com Jesus. Eu não vou poder achar que a minha vida com Jesus vai ser fácil. Não vai. Quando eu aceito Jesus, quando eu coloco a minha vida diante do Senhor, a minha vida parece virar de cabeça para baixo. Perseguições, aflições, decepções, frustrações é o que mais surgirão. Mas eu vou aprender, eu vou entender que caminhar com Jesus, tudo isso acontece para que ele seja o meu foco, para que ele seja o meu alvo. Se Zaqueu quer ver Jesus, ele tem que pagar o preço, ele tem que carregar a sua cruz, ele tem que viver a via dolorosa, ele vai passar pelo caminho estreito, ele vai ter que enfrentar a tempestade e os espinhos, e ele está disposto. Há muitas pessoas que não estão dispostas realmente a enfrentar tudo para estar com Cristo, para estar vivendo a promessa da salvação. E veja que Zaqueu, ele sobe na figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Percepção. Ele analisou tudo. Ele observou todo aquele caminho e começou a entender, se ele vai passar por aqui, então aqui é o único lugar que eu devo estar. E muitas pessoas perdem a oportunidade de ter o encontro com o Senhor, porque não estão dispostas a ter que enfrentar o caminho da dificuldade, o caminho dos espinhos. Não é fácil realmente estar com o Senhor Jesus. Foi fácil para Pedro? Você acha que foi fácil para Pedro caminhar com o Senhor Jesus? Negar tudo, negar a si mesmo, começar a ter que se abdicar de tudo que ele havia aprendido, que ele havia conquistado para caminhar com o Senhor? Foi fácil para Saulo deixar tudo que ele havia aprendido e passar agora uma nova caminhada com o Senhor, sofrendo, padecendo? Não é fácil, mas haverá recompensa, como nós já pregamos aqui. Jesus disse que haverá até 100 vezes mais de restituição neste mundo e no porvir a vida eterna. Então, aprenda mais. No versículo 5, olha o que vai ensinar Lucas. E quando Jesus chegou àquele lugar, quando Jesus chegou, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu. Olha que interessante. Zaqueu queria conhecer Jesus, queria o ver, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus já sabia o nome dele. Quando nós chegamos à casa do Senhor, e às vezes chegamos por meio dos espinhos, das dificuldades, das aflições, das lutas, das provas que enfrentamos na nossa vida. Quando eu falo que você vai ter que subir numa figueira brava, não é que por uma escolha às vezes, mas é por uma decisão da circunstância. Às vezes a pessoa está enfrentando a figueira brava não porque ela escolheu, mas porque ela foi colocada a passar por aquele caminho. E justamente este caminho levará a pessoa ao encontro com Deus. Só que quando você chega a encontrar com o Senhor, ele já sabe qual é o teu nome. Ele já sabe aonde você mora. Ele conhece a tua história. Ele sabe o teu sofrimento. Ele acompanha a sua dor. Quando Jesus, ele chegou naquele exato lugar onde Zaqueu havia decidido subir na figueira brava, Jesus olhou para cima. Jesus olhou para o alto daquela figueira. Havia tantos outros lugares para Jesus olhar, mas ele vai olhar para aquele lugar porque ele sabia o esforço que Zaqueu havia realmente feito para o ver. E todo o nosso esforço não será em vão. Ainda que Zaqueu estivesse escondido aos olhos de muitos, Deus estava enxergando, Deus estava vendo. E quando Jesus passou naquele lugar, e ele se colocou a estar lado a lado com aquela figueira brava, ele olhou para cima e diz a palavra, e viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Imagina Zaqueu descendo depressa de uma figueira brava, cheia de espinhos. Como que isso poderia acontecer? Ou seja, quando Jesus ele vai fazer algo na minha vida, quando Jesus se propõe a me ajudar, quando Jesus ele se decide realmente a entrar na minha vida, entrar na minha casa, pela minha permissão, pela minha busca, pelo meu esforço, ele quer que isso seja logo, ele quer que o processo seja rápido, ele quer que não haja demora, ele não quer que a pessoa fique esperando demais, ele não quer que a pessoa fique sofrendo, ele quer acabar com a dor, ele quer acabar com o sofrimento. Então Jesus diz: desce logo, apressa-te, rápido.
Eu estou hoje aqui, olha bem, hoje, porque hoje me convém. Hoje é necessário que eu pouse na tua casa. Eu vou pousar na tua casa, eu vou entrar na tua casa, Zaqueu. Ou seja, Zaqueu queria só ver Jesus, mas Jesus tinha determinado que naquele dia, naquele exato momento, naquele dia, ele iria para a casa de Zaqueu. Ou seja, o esforço de Zaqueu em ver Jesus estaria sendo recompensado nesse exato momento. Ele imaginou só ver, mas Jesus queria um relacionamento maior. Há pessoas que querem só enxergar Jesus, mas Jesus ele quer entrar na tua casa, ele quer entrar na tua vida, ele quer entrar e viver um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais duradouro, mais consistente. E Zaqueu estava na ideia dele, na sua mente, no seu coração, de só ver. Para ele era o suficiente. Para ele seria algo raso. Eu ia ver Jesus, eu ia enxergar aquele que todo mundo estava falando, e ele se daria por satisfeito. Mas Jesus não. Jesus queria entrar na vida dele, como quer entrar na tua vida. Jesus quer entrar e fazer coisas grandes acontecer na casa de Zaqueu. E ele quer usar a casa de Zaqueu para fazer uma obra extraordinária. Como ele quer entrar na tua casa, ele quer entrar na tua vida, como ele quer e deseja fazer coisas extraordinárias. E olha o que vai acontecer, versículo de número 6, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, ou seja, alegre. Zaqueu, ele logo que ouviu Jesus falando que queria que ele o levasse para a sua casa, ele ficou radiante, ele ficou feliz. Sabe qual é a tristeza que nós temos hoje? Quantas vezes a pessoa vai buscar Jesus na igreja, e a gente fala assim, nós vamos fazer uma visita na sua casa, nós vamos te acompanhar. Aí a pessoa fala assim, não, na minha casa você não pode ir. Não, é melhor, deixa que eu venho aqui na igreja, deixa que eu venho buscar ao Senhor, porque Jesus não pode ir na casa dela, porque Jesus não pode entrar no lar dela, porque as pessoas que lá habitam com aquela pessoa não têm a mesma fé, não creem que Jesus é o Senhor, que Jesus pode mudar o quadro, que Jesus tem autoridade sobre todos. Então aquela pessoa ela sofre, porque ela tem um encontro com o Senhor, mas não pode levá-lo até a sua casa. E Zaqueu, ele fica alegre, porque Zaqueu pode receber Jesus, porque Zaqueu pode abrir as portas da casa dele para Jesus entrar. Ele sabe que Jesus será bem recebido. Ele sabe que na casa dele todos vão se alegrar com a presença de Jesus. Ainda que muitos não reconhecessem a Jesus, Zaqueu está buscando e quer muito que Jesus entre na sua casa, entre na sua vida. E olha o que vai dizer ainda mais para nós, o versículo 7, que é o versículo do ensinamento. Diz assim, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha que coisa. Em vez das pessoas ficarem alegres, porque Jesus foi à casa de um pecador, Jesus foi à casa de alguém que aparentemente era indigno, as pessoas ficam murmurando, as pessoas começam a questionar, não questionar, mas questionar a idoneidade de Jesus. Começam a questionar se ele realmente era tudo aquilo que eles pensavam que Jesus fosse. Porque se ele fosse realmente tudo aquilo, ele saberia a qual casa ele está entrando. Ele reconheceria quem é este a qual ele decidiu entrar na sua casa. Detalhe, naquela época, quando alguém muito ilustre, uma pessoa muito importante entrava numa casa, todas as portas, janelas ficavam abertas, por conta da multidão que acompanhava sempre essa celebridade, essa pessoa importante. E na ocasião, Jesus, ele trazia consigo uma multidão grandiosa. E todas as pessoas em volta da casa de Zaqueu começaram a ver Jesus ministrando dentro da sua casa. Interessante, Zaqueu não abriu a casa dele só para Jesus. Zaqueu colocou agora ensinar, e ele deixou que todos que estavam ali observassem a sua casa. As pessoas começaram a olhar a casa de Zaqueu. A vida de Zaqueu agora se tornou visível a todo mundo. Quando Jesus entra na minha vida,
a minha vida começa a ser agora visível para todo mundo. Eu que vivia no anonimato, eu que vivia às vezes escondido, eu que vivia às vezes com medo, afligido, eu vou ter que me acostumar agora, porque Jesus vai me colocar a luz. Eu vou começar a ficar claramente visível a todos. Zaqueu, às vezes nunca tinha recebido tantas pessoas como ele estava recebendo naquele dia. Jesus, ele trouxe para a casa de Zaqueu o olhar de toda aquela multidão, a ponto das pessoas começarem a julgá-lo. Assim acontece com muitos que andam com o Senhor. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, as pessoas começam a querer nos apontar, a dizer os nossos defeitos. O inimigo usa as pessoas próximas de nós para poder aguçar, para poder numerar todos os nossos pontos negativos, todos os nossos defeitos. E as pessoas começam a querer apontar, começam a querer dizer do nosso passado, das coisas que fizemos, das coisas negativas que nós carregávamos. E Jesus estava ali dentro. Como ele é o juiz e o justo juiz, o advogado fiel, ele fará a defesa de Zaqueu. Olha o que vai dizer. Versículo 8, diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Há uma vertente de ensinamento, de estudo, acerca deste momento que Zaqueu ele fala isso. As pessoas falam, eles começam a ensinar que Zaqueu, ele poderia ter sido alguém que defraudou muito. Eu já enxergo de uma forma diferente. Quando Zaqueu começou a perceber que as pessoas apontavam e até criticavam, ele disse assim: Senhor, olha o termo, entenda isso. Ele se levanta, se coloca em evidência perante todos e diz assim: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele diz: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele está falando, eis que eu darei. Ele está dizendo, eis que eu dou. Então, uma ação que ele fazia contínua. Ele está dizendo que tudo que ele adquire, metade, ele dá aos pobres. Ele está mostrando que o que eles estão dizendo acerca dele, às vezes as pessoas não o conheciam. As ações que ele fazia, o gesto que ele possuía em querer ajudar as pessoas, ele está dizendo, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E ele disse mais, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele está mostrando para Jesus que ele era justo. Ele está mostrando para Jesus que quando ele chegava a defraudar alguém, ele tinha uma consciência que a restituição por aquilo que ele tinha defraudado tinha que ser quadruplicado. Ele não está dizendo, e se defraudei alguém, o restituirei. Não, ele deixou bem claro. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo. Entenda o tempo em que ele está colocando agora a questão de restituir. Ele está dizendo, o restituo quadruplicado. Está dizendo, muitos falam de mim e não sabem, não me conhecem, não sabem de nada, não conhecem a minha vida. Porque Zaqueu, diferente dos publicanos, Zaqueu fazia e não se mostrava, não se colocava a querer mostrar para as pessoas o que faria. Olha bem, há um grande mistério nisso. Infelizmente, muitas pessoas gostam de mostrar o que faz, esquecendo que o nosso Pai, que nos vê em secreto também nos recompensará. Zaqueu está recebendo Jesus porque Deus o contemplava, Deus o via e sabia as suas atitudes. Ainda que o homem não te valorize, ainda que as pessoas te critiquem,
ainda que as pessoas te julguem, Deus, Ele vai te honrar. No momento certo, Deus te honrará. Deus mostrará verdadeiramente quem é você. Eu não preciso querer me justificar diante dos homens. Eu não preciso querer me defender. Deus é o meu escudo. Deus é a minha fortaleza. Zaqueu, ele está agora falando com o Senhor, porque é o momento dele realmente fazer a sua defesa, porque ele está diante do juiz, está diante do advogado. Então ele está fazendo agora a sua colocação. Ele está explicando. E veja o que Jesus vai dizer no versículo 9, onde iniciamos. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Esse também cumpre toda a palavra. Esse também tem sido fiel. Jesus, ele testifica as palavras de Zaqueu. Jesus, ele poderia dizer, não, ele não falou isso por aquele jovem rico. Quando ele falou assim, tudo isso eu tenho feito, ele falou assim, te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, dê aos pobres. Zaqueu já dava. Metade do que ele possuía já dava aos pobres. Vê a diferença entre Zaqueu e aquele jovem rico? Jesus ensinou justamente isso para aquele jovem rico. Vende tudo que tens, dê aos pobres. Zaqueu já fazia isso. Ele já tinha este hábito. E ele vai ensinar ainda mais a consciência de não querer lesar ninguém. Quando ele percebia que alguma coisa ele defraudou, ele já automaticamente o senso dele de ser justo, de querer justiça e de não perder a sua oportunidade de salvação, o fazia restituir quadruplicado. E olha o que vai dizer a palavra. Ele disse, hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, é justo. Jesus falou, ele tinha tudo, mas faltava uma única coisa, a salvação. E Jesus estava entrando para dar justamente a salvação para Zaqueu. Versículo 10, para nós finalizarmos. Preste bem atenção no que vai dizer. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido. Por que Jesus usa essa expressão? Por que Jesus ele ensina isso? Por que Jesus ele fala justamente porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido? Porque na verdade, Zaqueu, por ele lidar agora diretamente com as cobranças, por ele lidar justamente com a parte mais difícil para aquele povo, ele era tido como um impostor, alguém que só queria levar vantagem, alguém que estava como os romanos. Então Jesus tinha que resgatá-lo, tinha que voltar a dar àquele homem a dignidade que ele possuía. Não é porque ele andava no meio daquelas pessoas que ele era como elas. Ele tinha um coração bom. Ele precisava ser simplesmente resgatado pelo Senhor. Ou tem muitas pessoas que infelizmente servem a Deus, mas trabalham em lugares que não convêm. Mas é o emprego, é o serviço dela. Pastor, é o meu caso. Sim, acredito. Então Deus, ele está mostrando que Jesus foi salvar Zaqueu, não porque ele havia sido perdido por se desviar, mas porque ele estava ocupando um cargo que aos olhos de muitos condenado. Tem muitas pessoas condenando alguém pelo que ele faz, pelo que a pessoa se colocou a ocupar como trabalho. Eu não posso dizer isso. Eu não posso julgar a pessoa pela aparência, porque Jesus, ele não vai fazer diferente ao que o Pai ensinou quando Samuel foi escolher o próprio rei para Israel, né? Ele falou, Deus não vê como o homem vê. Deus não vê a aparência. Deus vê e olha para o coração. Zaqueu tinha um coração bom. Como também Deus está olhando para você hoje. Ele quer saber se o teu coração é bom. Ele quer olhar não para a sua aparência. Porque infelizmente há muito cristão que tem rosto de crente, fala de crente. Tem muito cristão que veste como crente, mas o coração dele é perverso, é como um sepulcro caiado, é lindo por fora, mas está podre por dentro, porque há pessoas
que por fora parece luz, mas por dentro é trevas. Por isso que Jesus ele nos ensina e nos mostra nos seus ensinamentos que devemos primeiramente cuidar do nosso interior. Nós temos que cuidar do nosso coração. Ele falou que contamina o homem não é o que entra, não é o que vem de fora. O que contamina o homem é o que sai de dentro para fora. Ou seja, o que contaminaria Zaqueu não era as falas das pessoas que o criticavam. O que contaminaria Zaqueu é o que sairia de dentro dele. E o que saiu foi justiça. Por isso ele foi justificado por Cristo. Saiu dele justiça. Por isso Jesus o deu o direito à salvação. Que possamos ser justos e acharmos justiça diante do nosso Deus a todo tempo e a todo momento. Se Jesus entrasse hoje na sua casa, se Jesus hoje entrasse no teu lar, qual seria agora a fala das pessoas que estão à sua volta? Como que se comportaria as pessoas que estão em volta de cada um de nós? E qual seria a minha defesa? A cristão, que quando ele é criticado, ele tem a resposta na ponta da língua. Ele já tem 1000 pedras para poder atirar naquele que atira uma pedra sobre ele. Zaqueu, ele teve paciência, longanimidade, temperança, mansidão. Ele teve domínio próprio. Ele teve benignidade. Ele usou de toda uma sabedoria. Ele não apontou a ninguém. Ele não julgou ninguém. Ele fez simplesmente a própria defesa. Ele mostrou os seus atos de justiça para que ele fosse justificado diante do grande rei. Não precisa apontar ninguém para se justificar. Pelas tuas obras serás justificado. E pelas tuas obras serás condenado. Pastor, está escrito, pela tua palavra serás agora condenado, pelas tuas palavras serás justificado. Sim, mas as obras que foram declaradas por Zaqueu o justificou. As obras que ele declarou, pela palavra que ele disse, a obra que ele havia operado, ele foi justificado diante do Senhor. Não pense que simplesmente falar resolve. A fé sem obra é morta. Ele fez, mas tinha obra, tinha legalidade aquela palavra. Tanto que o Senhor deu para ele a salvação. Então que possamos ter a salvação, como Zaqueu ele obteve a salvação quando Jesus entrou na casa dele. Lembrando que a casa é o nosso coração. Não adianta ele entrar na minha casa, entrar na sua casa, se ele não fizer parte da minha vida, da sua vida no particular. Que o Senhor esteja reinando em cada um de nós, e não somente hoje, mas até a sua gloriosa e extraordinária vinda para buscar e salvar a sua igreja. Quero orar por você, meu amado, hoje. Quero orar por você, meu querido, que precisa entregar a tua vida a Jesus. Para você que precisa se reconciliar com Cristo. Para você que vê e percebe que a tua vida não tem sido nada fácil, cheia de espinhos, cheia de, vamos dizer, percalços, mas Deus está te observando. Vai chegar o momento certo de Deus te chamar. E quando Deus te chamar, nada vai te impedir. Ele vai te chamar e será depressa o trabalhar, o agir do Senhor em favor de cada um de vocês. Amém? Você que quer entregar a tua vida a Jesus, você que quer se reconciliar, mande para nós aqui, coloca aqui, ó, eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar, eu quero hoje confessar Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Faça isso e Deus vai te abençoar de uma forma gloriosa. Quero orar por você que hoje se sente afligido, apontado, as pessoas estão te criticando. Como Zaqueu, Jesus, ele vai fazer a tua defesa. Como Zaqueu, Jesus vai entrar na tua vida. Como Zaqueu, Jesus vai te dar a salvação. E você vai viver todas essas promessas em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que quer entregar a tua vida, você que quer se reconciliar, traga a tua mão direita, a altura que fica o local do teu coração. Vou orar por você. Vou ministrar uma oração de fortalecimento. Vou fazer você hoje reconhecer Jesus através dos seus lábios, para que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Feche os teus olhos e ore assim comigo dizendo: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai,
Em nome do Senhor Jesus, eu confesso que o teu Filho é o meu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da minha vida. Diga: meu Deus, eu lhe peço, perdoa, Senhor, os meus erros, os meus pecados, e lança todos eles no mar do esquecimento, e confirma, Senhor, agora a minha vida e o meu nome no livro da vida do Cordeiro, para que jamais eu venha perder o direito de entrar na cidade santa pela porta. Deixa eu orar por você, meu amado, por você, minha querida. Senhor Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus eu lhe peço que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dar ânimo, que o Senhor venha mostrar verdadeiramente a cada um dos teus filhos o caminho reto, o caminho a qual devemos agora seguir e prosseguir, para que a nossa salvação jamais venha a ser perdida. Que em tudo o teu nome seja glorificado e exaltado na vida deste homem, na vida desta mulher, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do seu santo e glorioso nome. Que assim, Pai, seja feito, em nome do Senhor Jesus. Amém.